Falamos do ataque de 8 de janeiro ao centro do poder, é o tema da minha entrevista com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arada. Olá, Dr. Quioche, um prazer conversar com o senhor nesse espaço do LGT Notícias. É meu, Viviane. Doutor Quioche, falamos tanto aí sobre o perigo aí de um episódio como a invasão do Capitólio nos Estados Unidos e no final tivemos um episódio aí parecido. Será que foi realmente parecido, né? Nesses últimos dias nós vimos aí várias imagens com policiais militares do Distrito Federal, policiais legislativos e da Força Nacional ajudando aí os invasores e até guiando a manifestação até a Praça dos Três Poderes. Foi conivência dos policiais? Quem falhou nessa história, doutor Quioche? Os maus exemplos sempre tendem a ser imitados, né? Então, isso daqui é um desdobramento daquilo que aconteceu na invasão do Capitólio, né? Então, não digo terroristas, os manifestantes mais exaltados resolveram invadir o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Agora, não se pode dizer de forma alguma que as autoridades foram pego de calça curta, né? Faltou, evidentemente, competência do governo, né? Que dispõe da ABIN, do Gabinete de Segurança Institucional, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, cujos serviços de inteligência deveriam detectar, ou se detectaram, eles deixaram a coisa acontecer por omissão, né? Então, em primeiro lugar, a culpa é da omissão das autoridades do governo. Em segundo lugar, houve, evidentemente, uma clara conivência do governador do Distrito Federal, não é? Que você vê pelas imagens que os policiais estavam praticamente guiando os manifestantes para o interior do Congresso Nacional. Isso é inusitado, né? Isso não poderia acontecer. Agora, o ministro da Justiça também falhou, né, de uma forma clara, né? Quando ele deu o telefonema no sábado ao governador do Distrito Federal e não foi atendido por um auxiliar que disse que está tudo sob controle, e não estava sob controle coisa nenhuma, ele deveria ter implementado já um plano B, né? Um plano de emergência, né? Por que não pediu socorro ao governador de Goiânia, de Goiás, né? Então, tudo isso contribuiu para essa invasão que a mídia está apelidando de tentativa de derrubada do Estado Democrático de Direito e destronamento do presidente da República legitimamente eleito. Eu nunca ouvi falar, em toda a história do mundo inteiro, que um punhado de civis desarmados pudessem derrubar o regime de um Estado ou pudessem depor o governante, né? Isso não existe, isso é invenção da mídia que está falando a todo momento em terrorismo. Terrorismo, vulgarmente, é aquilo que está acontecendo no Afeganistão: sequestro, assassinatos, bombas, armas químicas, que nada disso aconteceu. E, no sentido técnico, o terrorismo não envolve questões políticas, envolve inconformação, ação violenta, por motivo de xenofobia, por motivos de preconceito racial, cor, etnia, religião, para criar um clima de terror generalizado ou terror social, né? Buscando atingir as pessoas, a paz pública e a incolumidade pública, além do patrimônio público. Isso é o que o terrorismo está definido na Lei 13.260 de 2016. Então, quer do ponto de vista vulgar, quer do ponto de vista técnico, não há que se falar em terrorismo. Doutor Quioche, quem participou dos atos democráticos, então eles podem ser, o senhor está falando aí de terrorista, não pode ser, mas eles podem ser aí enquadrados como terroristas? Quais são os crimes cometidos e quem deve ser punido? Todos que marcharam aí pela esplanada dos ministérios, só quem depredou a sede dos três poderes, lembrando aí que a gente está falando do Capitólio, e lá aconteceu nos Estados Unidos a maior investigação da história americana. Eles realmente selecionaram lá mais de 900 pessoas
que efetivamente participaram da invasão do Capitólio, mais de 190 foram condenados. E aqui, como fazer essa separação aí do joio do trigo? Aí, como que faz essa separação, doutor Quioche? Está bem claro, Viviane, é que cometeram um crime de dano ao patrimônio público. Isso daí está até documentado, né? E também um crime de associação criminosa, né? Societas Céleres, né? Agora, eu tenho minha dúvida quanto ao enquadramento na nova Lei de Segurança Nacional, notadamente artigo 359-L e 359-M, que é a tentativa de por emprego de violência, abolir o Estado Democrático de Direito e a tentativa de destituir o governante legitimamente eleito. Isso daí tenho minhas dúvidas, né? Porque mas lá você não pode confundir simples manifestante com aqueles que fizeram depredação. Agora, será que eles fizeram depredação com o intuito de derrubar o regime democrático de direito? Ou foi um desabafo, foi uma demonstração de inconformismo com o que está acontecendo e com o que aconteceu? Será que eles realmente tentaram destituir o presidente da República legitimamente eleito? E, no caso de destituição, quem daqueles bagunceiros, desordeiros, assumiria o poder? Uma mulher fragilizada? Um idoso? Um doente? Quem seria? Então, são um bando de desordeiros, desorganizados, sem nenhuma liderança, sem nenhuma condição de fazer a tomada do poder, entendeu? Tanto é que várias pessoas, mulheres fragilizadas, idosos, doentes, foram soltos logo após a prisão, não é? Mas a mídia está chamando todos eles, indiscriminadamente, aqueles que estavam lá presentes, de terroristas, não é? E não é por aí. Agora, Vivi, é preciso examinar a causa, porque a mídia não está examinando a causa, ele só está focando no que aconteceu, está interpretando o fato. Qual foi a causa? Será que aquela turba, a invasão, assim, surgiu na ideia do cara da noite para o dia, de repente, assim como um passe de mágica? Falou, agora chegou a hora, vamos invadir. Será que foi isso? Ou é o fruto de um descontentamento que vem de longa data? Para mim, o descontentamento não é apenas, tão somente, o resultado das eleições. Está ligado principalmente ao processo eleitoral que eles, no entender deles, não seguiram o rito legal e constitucional. Eles não se conformam pelo fato de alguém que foi condenado criminalmente em 3 instâncias judiciárias, de repente saia candidato e saia vencedor nas urnas por uma diferença mínima de 2 milhões de votos, né? 50 e tantos milhões contra 49 e lá vai pedrada. Então, é preciso que o governante atual e seus seguidores respeitem os 49 milhões de votos que o antecessor recebeu e não ficar provocando, chamando o ex-presidente de genocida. Ora, isso eu posso falar, você pode falar, mas o chefe de Estado não deve falar essas coisas, entendeu? E também tem que parar com esse discurso populista de reconstrução do país, dando a entender que o governante anterior quebrou tudo, fez uma política de terra arrasada. Reconstrução é aquilo que aconteceu, Viviane, no pós-45, quando os países do eixo ficaram arrasados. Aí surgiu o BIRT como um instrumento de financiamento para reconstruir os países devastados. Então, não cabe falar em reconstrução. Isso pode soar como um discurso provocativo. Então, enquanto não cessar, e isso vem de 2003, no primeiro governo do Lula, quando separou a sociedade brasileira em 2 partes. Nós, trabalhadores do PT, e outros. Quer dizer, quem não era do PT não presta, não? E isso ficou claro também no discurso de posse. Então, essa é a divisão da sociedade. Enquanto não houver uma união, os dois, o ex e o atual,
dar as mãos, fazer a paz. Então, esse tipo de manifestação violenta, às vezes violenta, outras vezes pacífica, vai continuar. Doutor Quioche, falamos agora sobre a responsabilização de autoridades envolvidas aí no episódio, né? O ministro Alexandre de Moraes e agora a maioria do Supremo Tribunal Federal determinou o afastamento aí do governador do DF por até 90 dias. E também foi pedida a prisão do ex-comandante da PM e do secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, que estava viajando, o ex-ministro de Justiça do governo Bolsonaro, estava na Flórida no dia 8 de janeiro, dia do ataque ao centro do poder, e se encontrou aí com o Bolsonaro. E nesse encontro com o Bolsonaro, apesar do ex-presidente já ter classificado o episódio como lamentável, né, a ação dos vândalos, mas ele acabou postando e apagando das redes sociais uma provocação aí, dizendo que a eleição do Lula realmente foi fraudada, né? Será possível responsabilizar aí Jair Bolsonaro pela invasão do dia 8 de janeiro? Porque a caça às bruxas aí agora foi aberta com força total, né, doutor Quioche? Respondendo à sua pergunta, primeiramente, a atitude do ministro Alexandre de Moraes está correta. Tem mesmo que prender esses que tramaram a invasão, né? E tem que punir também aqueles que depredaram a sede dos três poderes, porque isso, além do prejuízo material, causou um prejuízo na imagem do Brasil como um todo, né? Então, isso daí repercutiu, inclusive, no exterior, né? Então, isso é muito lamentável, isso tem que ser apurado e punido com todo o rigor da lei. Agora, quanto ao presidente Bolsonaro, eu já disse em outro programa que ele poderia ter convocado uma rede nacional de televisão e pedindo para aqueles manifestantes desobstruírem as rodovias que estão prejudicando a economia do país, né? Então, ele poderia ter feito isso, poderia ter pedido aos manifestantes que se concentravam diante dos quartéis militares para que deixassem essa atitude e retornassem às suas casas, né? Mas ele não fez nada disso, ele ficou assistindo de camarote, como quem diz assim, eu estou de acordo com o que vocês estão fazendo. Então, aí cabe à justiça apurar até que ponto a omissão dele contribuiu para esse episódio lamentável da invasão do dia 8 de janeiro, né? E, doutor Agora, Quioche, agora que ele volta, o ex-presidente já informou lá na Flórida que deve voltar ao Brasil nos próximos dias, né? Ele teria a intenção aí de ficar 3 meses lá fora, mas vai voltar ao Brasil, até porque por lá os parlamentares democratas estavam estudando uma maneira de deportar o ex-presidente, ainda mais com a ligação aqui aos atos dos manifestantes no dia 8 de janeiro. O senhor acredita que a volta do ex-presidente Bolsonaro pode aí insuflar aí os ânimos, a rede bolsonarista por um possível golpe? olha, Viviane, se houver prisão ou tentativa de prisão do ex-presidente, acho que o clima vai esquentar, né? Eu acho que o momento é de paz, apaziguar, porque aqui há a culpa de lado a lado. Cada um parece que está olhando no seu umbigo como se ainda estivesse em plena campanha eleitoral, radicalizando as posições. Eu acho que há culpa de lado a lado. O ex-presidente se omitiu para conter as manifestações e o presidente Lula vive chamando o ex-presidente de genocida, de reconstrução do país, que é um discurso populista e, ao mesmo tempo, provocativo, que desrespeita um contingente enorme de 49 milhões e meio de brasileiros. Então, houve culpa de lado a lado. Agora, se for partir para revanche, vamos prender ou fazer ameaça de prisão, acho que a coisa vai esquentar. Eu acho que tem que ir na linha do discurso sensato, razoável, ponderado do presidente do Senado Federal, do Congresso Nacional, no dia da posse.
precisa haver uma conciliação nacional, tem que haver uma paz na sociedade e começar, além de continuar implementando o programa de inclusão social, tem que retomar os investimentos, tem que fazer investimento em massa para preparar a infraestrutura do país com vistas à produção de riquezas a longo prazo, não é? Então, isso que tem que fazer. Agora, continuar com o discurso populista só vai acirrar os ânimos. É isso mesmo, doutor, que eu acho um momento de conciliação aí no país, um momento importante de conciliação no país. Queria agradecer muito a sua presença aqui no NGT Notícias. Tchau, tchau. Mais uma vez, muito obrigada. Esse foi o jurista e presidente de Vedat, doutor Quioche Arada, falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.